nesse estilo. Exatamente. Uma atrás da outra. Muito boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos retomando nosso estudo da jornada de Joana de Ângeles. Hoje, começando o ano, e começando um novo livro, O Homem Integral, né? Mais uma obra, a segunda obra da série psicológica de Joana de Ângeles e de Divaldo Pereira Franco. Então, para a gente dar início a esse estudo abençoado, nesse novo ano, vamos, claro, começar com as nossas orações. Quem gostaria de fazer a oração? Eu. Você? Pode Você fazer. vai fazer? Então vem cá. Então, nós vamos ensinar. Nós vamos para mim. Fecha o olhinho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai de todo mal, que assim seja. Amém. Então vamos lá, começando então o nosso estudo do livro O Homem Integral. Isso daí não é o primeiro capítulo, tá? Isso é um prefácio, uma apresentação, né? Pode, quem quer começar a leitura? Pode ser eu. Então vamos lá, vou pôr na tela aqui maior. As enciclopédias definem o homem como um animal racional, moral e social, mamífero, bípede, bímano, capaz de linguagem articulada, que ocupa o primeiro lugar na escala zoológica, ser humano. O momento mais eloquente do seu processo evolutivo deu-se quando adquiriu a consciência para discernir o bem do mal, a verdade da impostura, o certo do errado, prosseguindo na marcha ascensional que o conduzirá às culminâncias da angelitude. Estudado largamente através dos séculos, Pitágoras afirmava que ele, o homem, é a medida de todas as coisas, enquanto Sócrates elucidava ser o objeto mais direto da preocupação filosófica. Durante o estoicismo e o neoplatonismo, houve uma preocupação para que ocorresse a dissolução do homem em a natureza. Mesmo aí, revelando a grande preocupação de ambas as escolas com este ser admirável. Na conceituação cristã, ele transcende o mundo em uma dimensão totalmente diferente desta. Já o racionalismo considera, desde Descartes, como o ser pensante por excelência, com a razão que compreende e explica o mundo e a si mesmo. No espiritualismo idealista, o espírito tem a primazia em tudo que se relaciona com o mundo e a vida humana, enquanto que para o materialismo, o espírito não é mais que uma forma de atividade da matéria que, em determinada fase da sua evolução, de forma simples para outras mais complexas, adquiriu consciência. Mivart, o célebre naturalista inglês, analisando psicologicamente o homem, esclarece que ele difere dos outros animais pela característica da abstração, da percepção intelectual, da consciência de si mesmo, da reflexão, da memória racional, do julgamento, da síntese e indução intelectual, do raciocínio, da intuição intelectual, das emoções e sentimentos superiores, da linguagem racional, do verdadeiro poder de vontade. Sócrates e Platão estabeleceram que o homem era o resultado do ser, ou espírito imortal, e do não ser, ou sua matéria que, unidos, lhe facultavam o processo de evolução. Os filósofos atomistas reduziram-no ao capricho das partículas que, em si desarticulando, aniquilavam-se através do fenômeno biológico da morte. Jesus
superando todos os limites do conhecimento, fez-se o biótipo do homem integral, por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas de Deus, na condição de ser mais perfeito de que se tem notícia. Toda sua vida é modelar, tornando-se o exemplo a ser seguido, para o logro da plenitude de quem deseja a libertação real. A filosofia, mediante as suas diversas escolas, tem procurado oferecer ao homem caminhos que o felicitem em contínuas tentativas de interpretar a vida e entendê-la. A psicologia, que inicialmente se confundia com a estrutura filosófica, de passo em passo libertou-se de seu jugo e, buscando estudar a psique, alcançou, na atualidade, expressão de relevo para a compreensão do homem, dos seus problemas e seus desafios psicológicos. A multiplicidade de tendências ora vigentes nessa área comprova o interesse dos estudiosos destas e de outras disciplinas do conhecimento, buscando a libertação do indivíduo em relação aos desafios e dificuldades que o afligem. Algo recentemente, 1966, surgiu nos Estados Unidos a quarta força em psicologia, que é a transpessoal, ampliando o caminho de investigação além do behaviorismo, da psicanálise e da psicologia humanista, fornecendo mais amplos esclarecimentos sobre o homem integral. Os seus pioneiros vieram dos quadros da psicologia humana, facultando a introdução de alguns ensinamentos e experiências orientais, graças aos quais abrem espaços para uma visão espiritualista do ser humano em maior profundidade. O espiritismo, por sua vez, sintetizando diversas correntes de pensamento psicológico e estudando o homem na sua condição de espírito eterno, apresenta a proposta de um comportamento filosófico idealista, imortalista, auxiliando-o na equação dos seus problemas, sem violência e com base na reencarnação, apontando-lhe os rumos felizes de que deve seguir. Na presente obra, fazemos um estudo de diversos fatores de perturbação psicológica, procurando oferecer terapias de fácil aplicação, fundamentadas na análise do homem à luz do Evangelho e do Espiritismo, de forma a auxiliá-lo no equilíbrio e no amadurecimento emocional, tendo sempre como ser ideal Jesus, o homem integral de todos os tempos. Embora reconheçamos singela a nossa contribuição, esperamos de alguma forma auxiliar aqueles que nos leiam com real desejo de renovação e de aquisição de saúde psicológica, consciente de havermos feito o máximo ao nosso alcance, nesse grave momento da humanidade. Salvador, 20 de fevereiro de 1990, Joana de Ângeles. O ser humano, né? O ser misterioso. Né? O ser humano querendo descobrir o ser humano. Exatamente. Desde os tempos mais remotos, né? Dos primeiros pensadores lá atrás, Sócrates, Platão, querendo entender, né? Essa diversidade que é um indivíduo humano. Diferenciar ele da natureza, né? Num primeiro momento diferenciando, destacando, outro momento integrando ele na natureza, depois entendendo o que ele é e qual é a diferença dele com o resto dos animais da natureza, onde ele falou lá a questão das emoções, da abstração, e aí vem Jesus para dar um norte, né? norte definitivo para a humanidade, né? Tipo assim, um grande finale nessas discussões. Nossa, gente, é isso aqui. De onde vocês vieram, como vocês estão, para onde vocês vão. E para quem não entendeu, depois que veio a ciência, estudando mais a fundo a matéria, entrando num universo que já não é tão material, que é o átomo, né? Porque o átomo é 99,9% de vazio. A gente vai ver isso no curso de mediunidade depois. Vazio, você fala em que sentido?
Vazio, não é Vazio. né? Ele Não está tem dentro matéria. do cosmos Ah, tá. universal. E é porque o núcleo do átomo, Uhum. os elétrons ficam girando em torno do núcleo, né? Se o núcleo do átomo fosse do tamanho de um grão de arroz, um átomo seria do tamanho do estádio de futebol. Então, Entendeu? entendi. O núcleo do átomo é um grão de arroz, os elétrons giram no tamanho do estádio de futebol. Você entender a grandeza que tem entre o núcleo e o elétron de nada. Nada. Vazio. Será? Né? E aí veio a ciência descobrindo isso, esses mistérios da matéria, até que veio Jesus, aliás, Jesus não, o Espiritismo, para pegar e falar assim, gente, o que Jesus falou foi isso. Você não é apenas essa matéria que você está começando a descobrir agora. Você é muito mais do que isso. Você está além disso. A verdadeira vida não é essa que você vive aí, preso às dificuldades da vida material. O Espiritismo veio, como prometido por Jesus, como consolador, para explicar muita coisa que na época Jesus até falou, mas não tinha condição de explicar ainda, porque a humanidade não estava pronta para aprender, né? E aí ela fala de uma forma maravilhosa da integralidade dele, né? Ou seja, por ele ser um espírito completo, um espírito puro, um espírito que já atingiu o seu grau de evolução máximo, um espírito que já entendia a si mesmo, o universo, Deus, a matéria, de uma forma que a gente ainda nem sonha em entender ainda. Ele era integral, ele era pleno. Ele é, né? Ele continua sendo. Talvez até mais do que antes. Fala, Léo. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos aí, viu? Jesus abençoe. Peguei um Amém. pouco de questões profissionais. Já estou aqui, já focado. Sem problema, Léo. De boa. A gente começou a leitura aqui do prefácio do livro O Homem Integral, que é a segunda obra da série psicológica de Joana de Ângeles. Uma coisa que me chamou muita atenção é falar que ela vai nos ajudar, vou voltar ali, nesta presente obra, um estudo de diversos fatores de perturbação psicológica, procurando oferecer terapias de fácil aplicação. Me identifiquei. Sabe que Olha que legal isso, gente. eu olhei os capítulos, né? Eu li os capítulos. Aí, no primeiro parte que ela fala do medo, que é o que são as coisas que nos atrapalham na evolução, uma vez eu assisti um vídeo do Divaldo Franco e ele falou exatamente as coisas que estavam no livro, sabe? E eu falei assim, gente, esse livro é muito melhor do que eu imaginava. Porque é tipo uma orientação para que o ser humano possa entender a simplicidade da vida. Que a gente complica demais, igual ele fala. Tudo a gente complica, tudo tem medo, tudo tem um porquê, tudo tem um talvez. Não precisa ser assim. Mas se eu fizer isso, vai acontecer isso. Mas se eu fizer isso, eu vou falhar. Mas se eu falhar, eu vou morrer. Mas se eu morrer, acabou. Tudo é assim. Né? Tudo a gente põe uma situação que nos impede, né? Sei lá, é muito fácil a vida. A gente complica demais. Né? A vida é bela. Eu que caga mesmo. Não era pra completar, gente. Não, mas é sério, né? E aí, daí depois que eu fui associando o livro, foi assim, gente, o vídeo é tão simples, assim, no que você vai entendendo ele falar, você vai associando com o que você vive, com o que você pensa, você fala, nossa, meu Deus do céu. Vou mandar. Assim, eu vou procurar, porque fica gravado lá nos meus stories, eu te mando. Vocês vão ver, assim, vocês participaram do último que a gente leu, que é o primeiro da série, né, que é o Jesus e Autoridade. Antes a gente tinha feito o estudo de um que está fora da série psicológica, mas foi
que a espiritualidade esfregou na minha cara, fala esse aqui. Esse. Vitória sobre a Depressão. Ah, eu vou ler esse livro. Depois vocês leiam esse livro. Esse livro é maravilhoso. Vitória sobre a Depressão. Vitória sobre a Depressão. Até eu tenho, se quiser eu empresto, viu? Então, assim, ela entra muito nisso, de pegar os comportamentos que são perniciosos e prejudiciais para a humanidade, mostrar como eles são prejudiciais e são as causas das doenças, inclusive da depressão, e como nos livrar desses comportamentos. É maravilhoso, e ela fala de vários. Eu gosto muito da leitura dos... Maravilhoso. Só que esse livro específico, Vitória sobre a Depressão, você já pega o seu dicionário e põe no ar. Então, é uma coisa também que eu aprendi com o Edivaldo Fly. Você não consegue ler os livros dele se você não tiver um dicionário do seu lado. Inclusive, o nosso estudo está todo no YouTube. Então, se quiser ler E acompanhando, né? Porque ele fala muito assim, ele abrange muito, né? O horizonte do dicionário. O legal é que ele entra muito na essência humana. Sabe? Tanto nas imperfeições quanto nas nossas capacidades. É verdade. Sabe? Não, é muito legal, muito legal. Certo, senhor Marcelo? Tudo certo aí? Dúvidas? Questões? Eu tô filosofando aqui. Eu gostaria que a Cris desse essa aula, Wellington, porque é a área dela. Ela tá muito calada para ser a área, depois ser a área dela. Não é Marcelo e Paloma. Ela tá muito quietinha. Não gostei disso, não. Nem eu. Ela vai falar. A hora que for coisas mais específicas, senhor Marcelo, e que eu tiver que responder, eu respondo, tá? Tá muito quieta. Tá muito quieto. Não é pra ficar quieto. Eu vou só mudar a tela para a gente poder acompanhar as duas coisas ao mesmo tempo. Então vamos lá. Vai ler o primeiro capítulo? Podemos, né? Começar, né? E aí a gente já dá a primeira parte, né? É isso, né? Fatores de perturbação. Exato. É. Deixa eu só ampliar aqui para ficar maior a tela ali. Pronto. Quem é o próximo a ler? Você já está com a mão na roda? Bora lá. Ainda tem coragem de perguntar. Eu queria saber se você ia ler. Você que Hoje sempre eu tô de começa. trabalho. Hoje eu tô fazendo notar, fazendo estudo. Eu tô fazendo muita coisa. Ah, entendi. A segunda metade do século XIX transcorre numa Eurásia, sacudida pelas contínuas calamidades guerreiras. É isso mesmo, né? Que se sucedem truanescas, dizimando vidas e povos. Esse Eurásia, eu acho que ele quer dizer Europa e Ásia, né? Europa e Ásia. Europa e Eu Ásia. ler pausar, porque trava a língua. Nossa Senhora. As admiráveis conquistas da ciência que se apoia na tecnologia não logram harmonizar o homem belicoso. Belicoso, insatisfeito. Pode continuar. Belicoso, de bélico. Eu me engasgo demais. Pode ir. Truanesco é relativo ao próprio de truão, que imita o truão. Muito obrigado. E o que é truão? Vamos ver o que é truão. Eu também acho que tem que ver isso, não? Indivíduo que, sustentado pelos reis, era pago para entreter com zombarias ou fazendo graça, bobo da corte. Era o bolo da... Calamidades guerreiras, que era coisas pueris, né? Coisas tipo do bobo da corte, que não tem importância. Porque... Guerras a troco de quê? Porque toda vez que tinha as guerras, que ocorria algum tipo de vitória em cima daquilo, tinha os festejos. E sempre tinham as pessoas que realmente animavam o local, né? E sempre por motivos... Nada, né? É igual dizimando vidas e povos. de Roma, né? Que tinha lá
os leões lá, mas na verdade estavam matando pessoas, né? Cristãos. Dê ao povo circo e pão. Exatamente. Né? Fala. Continue para mim, por favor. As admiráveis conquistas da ciência, que se apoia na tecnologia, não logram harmonizar o homem belicoso e insatisfeito, que se deixa dominar pela vaga do materialismo utilitarista, que o transforma num amontoado orgânico que pensa a caminho de aniquilamento no túmulo. Igual Lograr é desejar, né? Homem belicoso bélico, é de arma. Então, aquele homem que está armado, insatisfeito, né? A questão do homem se degladiar e se matar em prol do materialismo. E que pensa caminho de aniquilamento no túmulo. É igual a mensagem que a gente recebeu, que as pessoas acham que tudo cessa quando a gente morre. Mas que, na verdade, não é assim, né? Muito ainda se pensa nisso, né? Então, E se pensava mais ainda, porque nessa época não tinha a luz do espiritismo que a gente tem hoje, né? Então, assim, a tecnologia faz com que esse homem entre em guerra, sempre está insatisfeito, então ele sempre busca o poder, né? Por causa do materialismo, do dinheiro, do poder, das vantagens, porque acha que tudo termina no túmulo, que ele não vai pagar nada. Para ele gozar de uma vida muito rápida e momentânea, de um posto, de um poder, de uma situação ilusória. Olha a próxima frase. Possuir, dominar e gozar por um momento são a meta a que se atira desarvorado. Tudo isso em troco de quê? E é um momento, porque, Um momento. porque são várias existências, mas Isso. ele acredita de ser um. Você pensa que você pega uma encarnação e você fica a vida inteira lutando, brigando com a pessoa para você conquistar o terreno dela. Porque muitas guerras é por causa do território. Sim. Aí você quer conquistar. Você briga a vida inteira até que você consegue. Aí você já está velho, já está há pouco tempo de desencarnar. Aí você está lá, reizão, conquistei. E aí eu morro. Desencarno. Pra quê? Pra quê? Né? E tem que a gente pensar no século XIX, né? É o que... Segunda metade do século XIX. Que foram lutas severas, né? Que começou com a Revolução Industrial. Aniquilando verdadeiramente populações. Milhões, né? Milhões. A partir da Revolução Industrial. Aí continua. Mal se encerra a Guerra da Crimeia, em 1856, e já se inquietam os exércitos para a hecatombe franco-prussiana, cujos efeitos estouram em 1914, envolvendo o imenso continente na loucura selvagem que ameaça de consumição a tudo e a todos. Foi a Primeira Guerra. Nossa Senhora. Quando começou a Primeira Guerra. O armistício, assinado em nome da paz, fomentou o explodir da Segunda Guerra Mundial, que sacudiu o orbe em seus quadrantes. Somando-se efeitos a novas causas, surge a Guerra Fria, que se expande pelo Sudeste Asiático em conflitos contínuos, lamentáveis, em nome de ideologias alienígenas, disfarçadas de interesses nacionais, nos quais os armamentos superados são utilizados abrindo espaços nos depósitos para outros mais sofisticados e destrutivos. Né? Tudo, se for ver, é uma ambição, uma fome constante de destruição. Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria. Né? Aí termina a Guerra Fria agora, recentemente, no final dos anos 90, e tem outra acontecendo já. E tem o pior de tudo, que é a guerra silenciosa, né? Porque os Estados Unidos, Rússia, Alemanha, todos eles falam que não, mas se for analisar, eles têm uma estrutura bélica armamentista absurda.
E isso e é constante aprimoramento da tecnologia para aniquilar a população. Não sei se você já viu, o Divaldo fez um vídeo falando, ele estava falando até sobre aquele livro recente que ele lançou, do Mundo de Regeneração, né, que ele fala sobre esse processo de transição. Ele fala que a humanidade hoje tem potencial bélico para destruir 11 terras. Nossa Senhora, o ser humano hoje pode destruir a Terra 11 vezes. E é um absurdo isso, né? Eu fico pensando, por que não compartilhar conhecimento para criar melhores estruturas de plantações, para matar a fome da população? Não, tem que investir em armas bélicas. É uma coisa absurda isso. Realmente. Honestamente, né? Abrem-se chagas purulentas que aturdem o pensamento. Dores inomináveis rasgam os sentimentos, asselvajando os indivíduos. O medo e o cinismo dão-se as mãos em conciliábulo irreconciliável. Que legal isso. Conciliábulo irreconciliável. Que são coisas contrárias que se unem, né? Ou seja, o medo, né? O desespero, o medo e o cinismo daqueles que estão à frente. Vamos lá, vamos derrotar o inimigo em prol de uma nação mais justa e livre. Gente, que liberdade que tem na guerra? Qual é a liberdade que existe na guerra? Olha que absurdo. Eu vi, tem, sabe, a guerra da Rússia lá com a Ucrânia. Aí tem o presidente da Ucrânia, que eu nunca gravo o nome de ninguém. É um caso... Putin, né? Não, Putin é da Rússia. Putin é da Rússia. Aí ele falou assim... Hã? Oi? Putin é da Rússia, né? Você falou, Marcelo? Putin e Zelensky, Volodymyr Zelensky, da Ucrânia. Isso, Zelensky. Gente, ele quase que chorando, implorando para a população não perder a humanidade diante da guerra. Que as atrocidades que estavam acontecendo vai muito além de uma simples guerra. Que ele falou, as pessoas estão perdendo a humanidade. Elas estão cometendo ações que nem pode ser denominada como monstruosos, de tão absurdos que são. E aí, se a gente... Aí também... Aí eu vai pesquisar, né? Aí teve uma vez, também na época do Vietnã, que as pessoas... Não tinha só a questão da luta pelo território. As mortes que aconteciam eram violentas. Tem um filme, inclusive, que é mais um documentário, as atrocidades que ambas as partes faziam com o inimigo. É um absurdo, gente. Vai muito além da nossa concepção. Como assim? Uma coisa é você brigar pelo território, outra coisa é cometer atrocidade desumana. É uma loucura. É um absurdo mesmo. E hoje em dia, né? Se a gente pensar antigamente, mas nos dias atuais, né? Que a gente já viveu tanta coisa, passou por tanta coisa, era para ter evoluído e está acontecendo tudo de novo. Quer dizer, nessa hora, o homem deixa de... eu gosto de falar, ele vai perdendo a humanidade, ele vai se aproximando do animal, né? Ele vai agindo só por raiva, por medo, por ódio, por decepção, por desespero. Exatamente. E faz cada absurdo, né? Exatamente. A guerra dos 6 dias entre árabes e judeus abre sulcos profundos na economia mundial, erguendo o deus petróleo a uma condição jamais esperada. Os holocaustos sucedem-se, os crimes hediondos em nome da liberdade se acumulam e os tribunais de justiça os apoiam. O homem é reduzido à ínfima condição no apartheid, nas lutas de classes, na ingestão de uso de alcoólicos e drogas alucinógenas, como abismo de fuga para a loucura e o suicídio. Movimentos filosóficos absurdos arregimentam as mentes jovens desiludidas em nome do nadaísmo, do existencialismo, do hipieísmo, e de comportamentos extravagantes mais recentes, mais agressivos,
mais primários, mais violentos. O homem moderno estertora enquanto viaja em naves super confortáveis fora da atmosfera e dentro dela, vencendo as distâncias, interpretando os desafios e enigmas cósmicos. A sonda investigadora penetra o âmago da vida microscópica e abre todo um universo para informações e esclarecimentos salvadores. Há esperança para terríveis enfermidades que destruíam gerações, enquanto surgem novas doenças totalmente perturbadoras. A perplexidade domina as paisagens humanas. A gritante miséria econômica e o agressivo abandono social fazem das cidades odiernas o palco para o crime, no qual a criatura vale o que conduz, perdendo os bens materiais e a vida em circunstâncias inimagináveis. Há uma psicosfera de temor asfixiante, enquanto emerge do imo do homem a indiferença pela ordem, pelos valores éticos, pela existência corporal. Desumaniza-se o indivíduo, entregando-se ao pavor, ou gerando-o, ou indiferente a ele. Os distúrbios de comportamento aumentam e o despautério desgoverna. Uma imediata, urgente reação emocional, cultural, religiosa, psicológica surge e o homem voltará a identificar-se consigo mesmo. A sua identidade cósmica é o primeiro passo a dar, abrindo-se ao amor, que gera confiança, que arranca da negação e o iriza de luz, de beleza e esperança. A grande noite que constringe é também o início da alvorada que surge. Neste homem atribulado dos nossos dias, a divindade deposita a confiança em favor de uma renovação para um mundo melhor e uma sociedade mais feliz. Buscar os valores que lhe dormem soterrados no íntimo é a razão de sua existência corporal no momento. Encontrar-se com a vida, enfrentá-la e triunfar. Eis o seu fanal. Ai, que arrepio tudo. Ela é impressionante. É fanal ou final? Fanal que tá aí. Fanal. Eis o seu fanal. Pode falar, Alexandra. Pois é, a gente vê todas essas descrições que a Joana colocou aí do homem, né? Aí a gente pensa, poxa vida, aonde que está a nossa evolução? É de parar para pensar, porque cada dia que passa parece que a coisa vai ficando pior. A gente sabe que tem evolução, mas é muito ínfima, muito pequena. E olha que, além de tudo, ainda existe a esperança do plano espiritual, né? Que é a gente buscar dentro da gente aqueles valores adormecidos. Não é fácil não, gente. Nós temos muita coisa para melhorar, muita coisa para resgatar. É muito difícil a gente melhorar. E os distúrbios de comportamento nosso é muito grande, ué. É muita coisa errada que a gente vê. Televisão, só para você ter uma noção, que na minha casa, televisão a gente não liga há muito tempo para ver notícias, essas coisas, porque é tanta coisa negativa e a gente tenta ficar com aquela sintonia, manter, né? Manter um pouco de equilíbrio, ver tanta desumanidade, tanta coisa ruim que você perde um pouco a esperança. Então, tocar para frente, é a gente tocar para frente, tentar desenvolver dentro da gente um pouquinho essa luzinha do amor, que é sempre o caminho mais certo que a gente tem que seguir, né? Para aprender nesse caminho, ter a esperança de continuar buscando sempre um mundo um pouquinho melhor. E eu acho assim, não sei se vocês concordam, mas que de tudo isso que ela falou, né? Fazendo esse passeio na história da humanidade, de tanta desgraça que o homem já promoveu para ele mesmo, em prol da ambição, em prol das ilusões materiais, né? Eu vejo assim, é uma luta incessante, uma ganância por algo que está externo,
Sendo que, na verdade, não está ali. Uma busca por um tesouro, achando que esse tesouro está ali no próximo continente, no próximo vizinho, no próximo país. Só que o verdadeiro tesouro sempre esteve dentro. E a gente fica procurando fora. Cometendo essas atrocidades todas que a humanidade faz e fez, né? Em busca desse tesouro que está dentro de cada um. A gente deixa a nossa humanidade, os nossos valores, em prol de algo que não existe. De verdade não existe. Em prol de riqueza material? Aqui. Até que ponto? Até a hora que eu desencarnar? E aí fica sofrendo no além-túmulo porque alguém está pegando as minhas coisas? Deus é mais. Arrastando nos lamaçais das zonas umbralinas, o arrependimento de ter causado tanta desgraça às pessoas que conviviam comigo, por uma riqueza que não é minha. Eu falo que algumas pessoas que eu conheço, eu quero ter dinheiro para mandar fazer o caixão especial, com as gavetinhas, entendeu? Eu quero ir guardando tudo para levar junto. Exatamente. Ela fica lá. Perturbar depois. Exatamente. Não fiquei com nada, tá tudo lá. Tudo seu ainda. A gente brinca, mas isso é verdade. Pois é, só que isso nunca vai acontecer enquanto a gente não voltar a olhar para mim, para eu, para nós, igual o Alexandre falou, é tanta coisa, tão complicado, né? E vai continuar complicado. Enquanto a gente continuar buscando fora o que tem que estar dentro, vai continuar complicado. Por isso que o Espiritismo, né, e qualquer idealismo que busca uma moral elevada, independente se é religião ou não, sempre faz a gente voltar para dentro, faz a gente voltar para nós mesmos. Né? Conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Pode falar, Alexandre. Por isso que Jesus falava, né? Vai instruí-vos. Porque a gente fica pensando assim, gente, tanta miséria, tanta pobreza, tanta doença, tanta gente que só pensa em trabalhar para beber, para fumar, para usar droga, para comprar o carro do ano, para isso, para aquilo. E você fica vendo essas coisas e você fala, parece que o ser humano não está melhorando, só está piorando. Mas tem o outro lado. Tem as sementinhas que existem por aí, né? Soltas. Em cada canto tem uma sementinha. Os pontinhos de luz que Jesus coloca na vida da gente, ou a gente tentando ser um pontinho de luz na vida de alguém, que a gente tem que realmente continuar, gente. É plantando a sementinha da compaixão, a sementinha do amor, da esperança mesmo, de verdade, sabe? De seguir em frente, firme, com esperança de que vai melhorar, para a gente tentar amanhã ter um pouquinho melhor, ter um mundo um pouquinho melhor, com mais luzinhas, para transformar isso aí. Porque a coisa tá feia, viu, gente? Não tá fácil, não. Mas igual ela falou na última frase da página anterior lá, né? Que assim, que a gente vai chegar numa situação muito difícil, né? Mas que é o início da alvorada que surge. Então, quer dizer, tem que passar por isso para a gente começar a crescer, né? A iluminar. Bom, se a gente não está dando conta nem do que a gente está passando agora, como é que você quer chegar mais para frente? Não vai chegar. Mas é o que está. Mas é o que a gente está falando. A gente está, tipo assim, criando uma casca. Entendeu? A gente está aprendendo para poder suportar mais. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É porque. Mas eu falo assim, que às vezes as pessoas também querem dar um passo maior que a perna. Aí não adianta. Porque se você não está dando conta aqui agora, você não vai dar conta lá. É porque. Um passinho de formiguinha. Na verdade, o que acontece?
a gente está causando tanto sofrimento para nós mesmos que a gente está começando a cansar de sofrer. Sim. Tanto é que agora está vindo novas ideias. Essas crianças, a gente estava falando disso no estudo mais cedo, né? Essas crianças que estão vindo, trazendo novas ideias, novos olhares, novos conceitos, para o mundo realmente ir para frente, para quebrar esses comportamentos preconceituosos, esses comportamentos que são egoístas, que vêm arrastando a humanidade há muito tempo. Por quê? Porque a humanidade já está... essas pandemias psicológicas que está assolando a humanidade hoje é fruto de tanto tempo arrastando, buscando essa ambição desenfreada que a humanidade está. Então a gente está cansando. E cansando, a gente faz aquilo lá, ó, de buscar uma reação emocional, cultural, religiosa, psicológica. Buscar voltar a olhar para algo além de si mesmo, para encontrar si mesmo. Exatamente. Aí o ser humano está começando a voltar a olhar para Deus de verdade, entender que para ele alcançar Deus, ele tem que se alcançar. E aí que está a esperança da espiritualidade, entende? As pessoas começaram a voltar esse olhar para si, para querer ser melhor. E por isso que eu passei um vídeo hoje, né, a maioria de vocês que não estavam, vou pôr nos grupos depois, que é uma história de um menino que queria ser bombeiro e tal. Mas, enfim, a mensagem final é que a gente possa, a partir de agora, servir. Parar de querer ser servido. Porque quanto mais a gente servir, mais a gente vai ser feliz. Tá vendo? É uma inversão de valores que a humanidade ainda não entendeu. As pessoas ainda acham que o legal é ser servido. Aí, vamos pegar o maior exemplo da humanidade, Jesus, que é o maior líder que já pisou aqui nesse planeta. Em algum momento ele foi servido? Então, Do primeiro momento que ele respirou aqui, até o último suspiro dele, o que ele mais fez? Serviu. E a gente tem que olhar, voltar a olhar para isso. Foi o que ficou para a história, né? O lava-pés, né? Que ele O se lava-pés, curvou para lavar os pés de seres que eram infinitamente inferiores a ele. Né? Que eram seguidores dele. Ele se curvou. Ele serviu o tempo inteiro. Ele serviu desde a hora que ele nasceu. Quando ele era criança, ele pregava nas igrejas. Com 8 anos de idade, ele pregava para o sacerdote. Ele serviu conhecimento, ele serviu exemplo de ação, ele serviu amor, ele serviu perdão. Enfim, ele só serviu. Essa inversão de valores, entende? A humanidade quer ser servida. Agora que ela está começando a despertar para entender que não é esse o caminho. Que é essa reforma emocional, psicológica, religiosa, cultural. Que é essas crianças que vão trazer para nós. Fala, Alexandre. Quando você fala servir, eu sempre falo, né? Gente, vamos aprender a doar mais. E assim, às vezes a gente fala para as pessoas assim, as pessoas ficam por entender, como que eu vou doar? Como é que eu vou começar a ser caridoso? Como é que eu vou começar a servir? E aí eu vi uma frase do Chico outro dia, uma reportagem do Chico até, um repórter perguntando como que a pessoa faz para ela começar a desenvolver a sentimento de caridade, de ajudar o irmão. Aí ele falou assim, se importando, a primeira coisa que você tem que fazer, se importar com o próximo. Pensar, ver ele, enxergar o próximo. Que a gente não faz isso. E aí eu comecei a analisar as coisas, Wellington, de uma maneira diferente, o doar, o servir, sabe? E aí eu comecei a me importar com aquelas coisas pequenas do dia a dia, de pessoas que passam do seu lado e que estão, às vezes, com um probleminha aqui, um probleminha ali.
E aí eu comecei a prestar atenção o tanto de oportunidades que aparecem no meu dia de auxílio e caridade que eu deixo passar. Então eu digo para vocês, gente, se importem com as pessoas que estão perto de vocês, que é o caminho mais tranquilo, mais fácil para a gente começar a servir e a doar. É muito bom isso aí. Foi uma lição para mim isso aí. Estou falando isso porque o Wellington tocou no assunto e eu lembrei desse episódio que está acontecendo na minha vida. Obrigada. Engraçado você falar isso, Alexandre, porque o se importar, você só consegue fazer isso se você parar de julgar. Você não consegue se importar com alguém quando você está julgando, né? Porque quando você está julgando, você está apontando o dedo, você está se colocando acima daquela pessoa. Então, você não se importa com ela. Então, para você começar a se importar com o outro, o primeiro passo é parar de julgar o outro. Por quê? Você vai parar de olhar o defeito. Foi o que Madre Teresa falou, né? Quem julga não tem tempo para amar. Exatamente. Então, você só importa quando você é indulgente. Você para de julgar. Você vê a pessoa ali, nossa senhora, olha lá que roupa que a fulana tá. Então, peraí. Só que naquela roupa que você julga inadequada, dentro daquela roupa tem uma pessoa, tem um ser humano. Parar de ver o que está de fora e começar a enxergar o que está de dentro. Aí você para de julgar e aí você começa a se importar. Então, atrás daquela, por exemplo, de uma pessoa que parece arrogante, daquela mulher bonita, de um corpo exuberante, tem um ser humano que sofre, que sente. Atrás daquele mendigo que está todo sujo, todo fedido, descabelado, que te dá asco porque você está julgando ele, tem um ser humano que está sofrendo, que está passando dificuldade, que está ali numa situação muito desafiadora. Então a gente só vai importar se a gente parar de julgar. Né? E julgar é o que a gente faz. Julgar inconscientemente é o que a gente faz praticamente quase 80% dos nossos pensamentos o dia todo. Eu ouso dizer mais, viu, Alexandra? Se bobear é mais. 99%, viu? Se bobear é até mais mesmo, você tem razão. Então, assim, julgar é o que a gente mais faz. São os hábitos que vêm de várias e várias e várias, e milhões de reencarnações. Então, isso para a gente mudar vai ser muito devagar, mas a gente tem que estar sempre se importando. Porque a gente vê que o mundo que tem à nossa volta, gente, ele é imenso. Ele é imenso, ele não é tão pequeno quanto a gente pensa. Ele é imenso. Quando você começa a se importar, conhecer o problema do outro, sabe? Às vezes nem perguntar, só vai lá e dá um auxílio, dá um abraço. Que seja só um abraço, sabe? Como a Cris me ensinou aí a abraçar muito, né, Cris? E é muita gratidão que eu tenho. Mas, assim, se importar, gente, é o primeiro passo. Viu? Eu acho que se a gente conseguir passar para outras pessoas essa sementinha do hábito de, pelo menos, se doar mais, se importar mais e querer servir mais, a gente já está dando um grande passo para que amanhã a gente tenha um mundo um pouquinho melhor. E quando nós voltarmos como nossos netos e bisnetos, que a gente consiga continuar essa jornada aí, continuar nesse caminho aí para melhorar um pouquinho mais. Pode falar. Ô, Alexandra, comigo não tem dessa. Se a pessoa não gosta de abraçar, ela vai ter que aprender, porque eu abraço mesmo. Isso mesmo, desse jeito que eu gosto. Wellington, eu quero comentar aqui
que são subtítulos dentro do primeiro capítulo, só que eles são assim... Mais longos, né? Exato. Então, assim, vai demorar um pouquinho para a gente terminar o primeiro capítulo. Então, próxima semana, a gente vai entrar no segundo item dentro desse capítulo, que é o primeiro, né? Que chama a rotina, não é isso? Isso. O primeiro... Volta aí. Essa primeira parte aí, esse primeiro capítulo. Opa. Sim, o item 2. O item 2, que o item 1, fatores de perturbação, que é a introdução desse primeiro capítulo, né? Depois a gente vai entrar na rotina, que é o item 2, certo? Pessoal, então nós vamos encerrar, né? Por hoje, mais uma grande leitura, como sempre, de Joana. Nossa. Muito aprendizado. Que a gente possa aproveitar isso, né, para nós, o nosso comportamento do dia a dia, para a gente realmente exercer essa melhora própria, íntima, fazendo nossa Porque parte. a gente tem que lembrar que a gente está lendo isso daqui, não é para o outro, né? É para nós mesmos. É para a corretada da nossa vida mesmo. É isso aí. Então vamos encerrar agradecendo mais uma vez, primeiramente, claro, a Deus, nosso grande Pai celestial, ao nosso mestre amigo Jesus, nosso grande amigo que está sempre conosco. Pedir que Deus ilumine muito, com muita gratidão, a nossa irmã Joana, tantos ensinamentos maravilhosos que ela nos permite aprender, ao nosso irmão Givaldo, que a sabedoria divina cubra de muitas bênçãos por ser o profeta desses ensinamentos, o porta-voz desses ensinamentos. Que Jesus continue abençoando esses nossos irmãos hoje e sempre. E a gente encerra com a oração do nosso mestre amigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que Jesus nos ampare, proteja, hoje e sempre. Que assim seja.